Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Na aula passada nós falamos sobre a origem das redes, né? Falamos também sobre alguns elementos da rede, como as estações de trabalho, o servidor, falamos sobre os tipos de servidor, né? Vimos também o que é um sistema operacional e falamos sobre os protocolos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre um conjunto de protocolos, especificamente, que é muito importante numa rede, que é chamado de TCP/IP. Então, nessa aula, vamos aprofundar um pouco mais nessa parte de protocolos, para que você tenha aí uma noção geral do que vem a ser uma rede de dados, e aí a gente começar a estudar os sistemas aí de uma maneira um pouco mais ampla. Antes, então, eu gostaria de fazer uma revisão com você, especificamente sobre o tema protocolo, que nós estudamos na aula passada, para que a partir daí a gente desenvolva, então, esse conjunto de protocolos que é o TCP/IP. Quero aproveitar também e fazer a correção dos exercícios que eu deixei para a validação da sua presença. Então, vamos iniciar nossa aula e começando, então, com essa revisão. Muito bem, começando então a nossa revisão, né? Você já vê aí na sua tela, falaremos sobre os protocolos, revisaremos o que nós estudamos sobre os protocolos, e nós vimos que protocolo é um conjunto de regras que são executadas dentro de um sistema para que alguma coisa possa acontecer. Nós vimos, inclusive, que o termo protocolo, né, a palavra protocolo, ela não é somente utilizada dentro da informática, dentro das redes, né? Você tem uma série de casos onde você utiliza a palavra protocolo, né? Por exemplo, o protocolo de uma sessão jurídica, né? Você tem ali todo o trâmite, toda a parte que deve ser realizada, né? A apresentação do caso, né? No caso de um julgamento, a apresentação do caso, depois você tem o parecer dos advogados, dos promotores, você tem toda uma sequência que é definida, né? Até no final, onde o júri vai julgar um determinado caso. Você não pode mudar essa sequência, você não pode alterar essa sequência simplesmente porque senão isso não funcionaria de uma maneira correta. Então, imagina só se num julgamento você começasse julgando, né, para depois a apresentação do caso, para depois a apresentação da defesa e depois a apresentação da acusação. Não faria sentido. Então você tem um protocolo, que é uma sequência que você sabe. Seguindo essa sequência, você tem ali uma ideia de que as coisas vão acontecer da forma correta, da maneira que melhor vai obter uma performance positiva. Bom, então o protocolo, né, ele vai. Então são diversos protocolos que nós seguimos para executar alguma coisa, então não é algo específico de rede, tá? E aí a gente pegou como um exemplo também, né, o protocolo de pagamento de uma compra feita no supermercado. E aí nós vimos que nesse tipo de protocolo, né, o cliente então ele vai até o mercado, vai fazer suas compras, né, depois, após fazer as suas compras, ele vai até o caixa, né, depois o cliente passa suas compras pelo caixa, onde o caixa vai falar o valor que ele vai precisar pagar pelas suas compras. O cliente recebe essa informação, fala para o caixa que vai pagar com cartão de crédito, por exemplo, né? E aí o caixa pede para o cliente inserir o cartão na máquina, né? Na maquininha de pagamento. Aí o cliente coloca o cartão na máquina, digita a sua senha, o sistema valida a senha e o caixa entrega o comprovante para o cliente. Então essa sequência que existe, ela não pode mudar. Né? Se você quiser alterar alguma coisa nessa sequência, né, não vai dar certo. E a mesma coisa vai acontecer com os protocolos de uma rede. Tá?
Então, pessoal, todo esse processo realizado, né, ele vai ser chamado então de protocolo de pagamento, né, nesse nosso exemplo. Então, da mesma forma, vão existir regras dentro dos sistemas computacionais, né, e o principal protocolo de comunicação das redes, dos sistemas computacionais, é o TCP/IP, então, que nós vamos falar na aula de hoje. As regras, né, para que duas máquinas, né, dois computadores possam se comunicar, ou para que uma mensagem possa chegar até um lugar, né, o protocolo ele vai estabelecer as regras para um determinado sair de uma máquina e chegar até a outra máquina. Então, para que esse dado, para que essas máquinas possam conversar entre si, então você vai precisar seguir esse protocolo. E esse protocolo já é algo automático que faz parte do sistema operacional, que é o TCP/IP. Então, dessa forma, a gente vai poder entender melhor o funcionamento desses protocolos para que nós possamos, então, ter uma ideia, né, geral do funcionamento de rede. Entender bem os protocolos significa você entender como que duas máquinas se comunicam, né? E aí, levando para a parte da mecatrônica, isso pode ser uma máquina, né, que está executando alguma função industrial, né, juntamente com outras máquinas que controlam essa máquina a partir de uma rede, né? Então você tem, por exemplo, um notebook que controla uma máquina que faz uma determinada montagem, né? Essa máquina é uma máquina industrial. Então, a comunicação entre esses dois elementos, né, do notebook e essa máquina industrial, ela vai acontecer via rede e através, então, de uma sequência definida por um protocolo, e esse protocolo vai ser, então, o protocolo de TCP/IP. Bom, vamos então agora, vamos então corrigir, né, os exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Eu deixei alguns exercícios e agora eu vou fazer a correção deles. Esses exercícios eram referentes, então, à aula passada, tá? Então, nesses exercícios, primeiro eu perguntei o que é estação de trabalho, né? E o que é estação de trabalho? Bom, são computadores, notebooks, celulares, tablets utilizados para acessar serviços disponibilizados pela rede através do servidor. Então, todo aquele que faz uso, né, da rede de alguma forma vai receber aí o nome de estação de trabalho. A estação de trabalho ela vai usufruir aí do trabalho da rede. Depois, na segunda questão, eu perguntei para vocês o que é um servidor, né? E os servidores são computadores, notebooks, celulares, tablets, né, até equipamentos, né, podem ser servidores que são dedicados a uma determinada tarefa, né, que serve a outros equipamentos ligados a ele por meio de uma rede. Então, o grande diferencial do servidor é como o próprio nome fala, né, ele serve a rede de alguma forma, ele presta um serviço à rede. E aí eu pedi para você citar 3 tipos de servidores e descrevê-los. Bom, um dos servidores é o servidor de arquivo, né? Ele vai armazenar os dados que são compartilhados entre os usuários da rede, né? Você poderia ter citado esse servidor. Você poderia ter citado o servidor de impressão, né? Que ele gerencia os pedidos de impressão das estações de trabalho. Ou você poderia ter citado o servidor de e-mails, né? Que ele vai processar e entregar e-mails entre os usuários da rede. Também teria outros servidores, como o servidor de backup, né, que executa e armazena a cópia de segurança das informações do servidor de arquivo, e também o servidor de comunicação, que é responsável pela comunicação entre a rede a qual ele pertence e outras redes. Então, nesse caso, né, o servidor de comunicação ele pode inclusive não ser um computador, né, um notebook, ele pode ser até um equipamento de rede. Bom, voltando aqui, pedindo para você descrever o sistema operacional de rede, né, e pedindo para você citar 2 tipos, né, nós temos o sistema operacional de rede. Ele é um software responsável pela interface entre o usuário e o computador, né, e aí
o sistema operacional ele vai gerenciar os recursos do computador. Então, até antecipando um pouquinho para você, o TCP/IP ele vai estar presente nesse sistema operacional. É dentro do sistema operacional onde você tem aí esse conjunto de regras, né, definido pelo protocolo, que é, então, no caso, o nosso alvo de estudo, que vai ser o TCP/IP. Então, ele vai estar presente no sistema operacional. Você não instala à parte o TCP/IP. Ele faz parte, então, do sistema operacional. E aqui, né, citando dois tipos, né, vou citar alguns tipos aí. Nós temos o Windows, o Linux, o Unix. E aí podemos falar do Android, né, e do iOS, no caso, que são sistemas operacionais também, só que são voltados para celular, né, para celular e tablet. E a gente não pode também ignorar o uso, né, do tablet e do celular também na indústria, né? São muito utilizados também dentro da indústria. Bom, e aí a quinta questão, né, o que são protocolos e qual o seu principal objetivo? Bom, a gente já abordou, né, nessa revisão que o protocolo é um conjunto de regras que são executadas dentro de um sistema para que alguma coisa possa acontecer. Então tá aí, essa foi a correção dos exercícios, né, da aula passada. Faltou falar do objetivo do protocolo. Deixa eu só terminar de responder qual o seu principal objetivo. Seu principal objetivo, então, é padronizar as comunicações nos sistemas computacionais. Então, esse aí é o nosso protocolo. E aí, então, tá aí a correção, agora sim, dos exercícios que eu havia deixado para você validar a sua presença. Espero que você tenha acertado. É importante que você faça sempre esses exercícios, né, para que você aprimore aí o seu conhecimento, aprimore aí o seu entendimento sobre a matéria. Bom, e agora a gente vai então entrar no assunto da nossa aula de hoje, né, revisado o tema protocolo, revisado aí as principais questões que nós deixamos de exercício para você. Vamos agora então entrar no assunto da nossa aula de hoje e vamos então falar do protocolo TCP/IP. Então tá aí, você já vê na sua tela o tema da nossa aula de hoje. Falaremos então do protocolo TCP/IP, né? E aí, então, definindo o TCP/IP, né? O TCP/IP ele é um conjunto de 9 protocolos, né, de comunicação, onde entre eles se destacam o protocolo TCP e o IP, que vão dar o nome então a esse conjunto de protocolo. Aqui já é importante a gente pontuar, né, que o TCP/IP ele não é composto somente pelo protocolo TCP e pelo protocolo IP. Existem outros protocolos que compõem, né? Então, na verdade, o TCP/IP ele é um conjunto de protocolos responsável pela comunicação de maneira geral de uma rede. Então, é isso que vai definir, é isso que vai estar orientando, né, o protocolo TCP/IP. Então, é todo um conjunto de protocolos responsável pela comunicação entre duas máquinas. Sendo essa comunicação, que essa comunicação também vai envolver a internet. Bem, então ali o TCP/IP, né, TCP significa Transmission Control Protocol, né, e IP, Internet Protocol. Então, TCP fica então protocolo de controle de transmissão e IP, protocolo de internet. Bom, o TCP/IP ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na intenção de criar uma rede onde as conexões continuassem funcionando mesmo que houvessem alguma falha. E essa falha poderia ser em um dos equipamentos intermediários. Tá? Então, para que você pudesse evitar essas falhas, para que você pudesse evitar com que a sua rede parasse,
né? Então criou-se o protocolo de TCP/IP, né, para que você pudesse então, para que a sua rede, a sua conexão continuasse funcionando, mesmo que houvesse alguma falha em um dos equipamentos intermediários. E como isso iria funcionar? Então vamos dar uma olhada num exemplo aqui de como funcionaria então essa rede TCP/IP. Bom, imagina que o computador A ele quer mandar uma informação para o computador C, né? E aí a ideia era fazer essa comunicação. Só que vamos imaginar que essa comunicação ela foi bloqueada, né, por algum motivo, né, e a gente precisa nesse ponto lembrar que o Departamento de Defesa americano ele está pensando numa defesa justamente de algum ataque, né? Então imagina num caso de guerra, você tem lá um determinado enlace que foi comprometido e aí você quer então poder continuar a sua comunicação, né, por outro caminho. E é isso que o TCP/IP vai permitir, portanto. Então, nesse caso, você consegue fazer uma outra forma, né, através, por exemplo, do enlace B ou do computador B, você pode continuar fazendo essa comunicação. Então, do A para o B, do B para o C, já que esse caminho do A direto para o C não vai ser mais possível, tá? E aí, então, você continua com o seu sistema em funcionamento. Bom, o funcionamento do TCP/IP, né, vamos falar um pouquinho sobre o IP, né? O protocolo de IP ele é responsável por dividir uma mensagem em vários pacotes, né, em vários pedaços compatíveis com uma mensagem e encaminhá-los a um computador com determinado endereço na internet. Então vamos pensar um pouquinho, né, de como que acontece a transmissão dentro, né, desse aspecto de uma rede. Vamos imaginar que você tenha que transmitir um determinado arquivo, né, do ponto A para o ponto C. Né? Como que essa transmissão acontece? Essa transmissão ela acontece através de pacotes. Então a primeira parte que você precisa fazer para que você transmita uma informação, um dado, um arquivo, o que quer que seja, é pegar essa sua informação e dividir ela em várias partes, em vários pacotes, né, em vários pedacinhos. Então você vai dividir essa mensagem em partes, que é o que nós chamamos de comunicação por pacote, tá? Então você divide em pacotes, em pedaços compatíveis com a sua mensagem, e aí o protocolo de IP ele vai ter essa responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? É a responsabilidade de dividir a mensagem nesses pacotes, nesses pedaços, né, e encaminhá-los a um computador com um determinado endereço na internet, tá? E aí, um exemplo disso, né, você pegaria aqui uma determinada informação, né, vamos imaginar que eu tenho uma informação aqui, o que o protocolo de IP vai fazer? Ele vai dividir, então, esses pacotes, tá? Então, ele vai justamente pegar esses pacotes e vai dividi-los. Então, aqui, ele foi dividido aí em algumas partes, tá? É isso que o protocolo de IP faz. Então, dentro, né, do protocolo de comunicação, o protocolo de IP ele é responsável por dividir essa informação. Falando um pouquinho sobre o endereço de IP, né, é um termo muito comum na rede. O endereço de IP, toda máquina na rede ela recebe um endereço de IP. Né? São os números de IP, eles vão definir o endereço de cada pacote. Então, esse endereço ele vai variar, né, de 10 a 12 algarismos, né, e é muito comum esse número ser aí, como esse daqui, ó, 192.128.10.20. Né, nesse estilo, tá, que a gente tem ali o endereço de IP. Então, o endereço de IP, porque você vai mandar uma informação, você precisa relacionar essa informação a algo. Então, como que você faz para relacionar essa informação a algo? Você dá um endereço para ela. Tá? Então, cada informação, cada pacote na rede vai receber um número para que você possa transmitir. Aliás, cada máquina na rede
né? Cada elemento existente dentro da rede, seja ele um elemento físico, ou seja ele uma informação, vai receber um código, vai receber um endereço. E esse endereço, então, ele vai receber o nome de endereço de IP. Tá? Isso, então, acontece dentro, né, sobre responsabilidade então, do protocolo de IP. Bom, e aí nós temos o protocolo de TCP. Né? Então, estamos falando do protocolo TCP/IP, que é um conjunto de vários protocolos. Os principais são o protocolo de IP e o protocolo de TCP. Estou falando do protocolo, falei sobre o protocolo de IP e agora eu vou falar para você sobre o protocolo TCP. Então, o protocolo TCP, ele é responsável por manipular uma grande quantidade de dados e garantir que as informações transmitidas entre dois computadores não tenham erros. Tá? Essa é a função do protocolo de TCP, garantir que não existam erros, né, nessa transmissão. Então ele vai manipular essa grande quantidade de dados e garantir então que essa informação saia do ponto A e chegue até o ponto C. Nessa comunicação então, né, o TCP é um elemento fundamental, né, porque ele que vai realmente fazer com que a informação, vai definir as regras para que a informação saia de uma parte e vá até a outra. E aí, então, pessoal, o protocolo de TCP ele vai enviar e receber os pacotes divididos pelo IP. Então, o TCP ele já vai trabalhar com o pacote, já vai trabalhar com seus dados, com as suas informações já dividida, tá? E ele vai, então, cuidar para que esses pacotes sejam remontados no destino, né? Sejam remontados, então, do outro lado. Então você sai do ponto A, vai até o ponto C, então ele vai cuidar para que essas informações elas cheguem de maneira apropriada então no destino. Um exemplo disso, vamos imaginar então que eu tenho aqui a informação, né? O protocolo de IP dividiu essa informação, ela já está dividida aí em algumas partes, e o que o protocolo de TCP vai fazer, né? E aí já é a responsabilidade do protocolo de TCP fazer isso aqui, fazer a transmissão dessa informação e remontá-la no outro lado, ou seja, no destino. Essa responsabilidade ela é do protocolo de TCP, né? O TCP é que ele vai fazer essa transmissão e garantir que ele saia de um lado e chegue até o outro lado. Então, mais uma vez, para a gente perceber como isso vai funcionar dentro da rede, então você tem o IP, né? O IP dividiu, antes do IP, depois do IP. O IP dividiu esse pacote. E o TCP, então, ele vai cuidar para que esse pacote saia de um lado e chegue até o outro lado. Certo? Bom, ainda falando do TCP, né? Se você tem uma falha nessa comunicação, o TCP, então, ele é o responsável pela retransmissão do pacote perdido. Tá? Então, o TCP ele também é responsável pela correção, né, de uma eventual falha que possa ocorrer nessa transmissão. E como que ele faz isso? Uma vez que ele detectou que esse pacote não chegou, o que ele faz? Ele pede para que aquele pacote não recebido seja retransmitido, tá? Então isso vai acontecer da seguinte forma, tá? Vamos imaginar que foi feita a transmissão, mas aqui um determinado pacote, esse que está em vermelho, vamos imaginar que ele não chegou ou chegou com falha, chegou faltando uma parte, enfim, esse pacote não chegou de maneira apropriada. Então o que o TCP vai fazer? Ele vai promover o quê? Ele vai promover a retransmissão do pacote então que apresentou falha, para que você tenha então o pacote aqui completo do outro lado. Então, uma das funções do TCP é basicamente de cuidar, né, para que essa mensagem ela chegue de maneira apropriada. Então, se você tem alguma falha, né, apresentou alguma falha nessa transmissão, então o nosso TCP ele vai cuidar para que
você tenha esse pacote retransmitido e aí você tenha a mensagem completa. Agora, vamos imaginar isso numa escala trilionária, né? Você tem ali trilhões, quadrilhões de bits, né, sendo transmitidos, pacotes na internet. Realmente é algo muito complexo, é algo realmente que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma transmissão, né, ela acontece de uma maneira muito grande, né, um volume muito grande de informações, quase que uma avalanche, né, de informações quando você tem uma troca de informações, né? Imagina aí o quanto que isso não é complexo. Bom, eu gostaria agora de mostrar para você um vídeo elaborado pela Ericsson. Já é um vídeo um pouco antigo, mas é o melhor vídeo que nós temos. Ele tenta retratar, e ele retrata, né, de maneira muito apropriada. O nome desse vídeo é Guerreiros da Rede, né? E é um vídeo que está disponível na internet, e eu vou passar agora para você. É um vídeo que ele tenta mostrar, né, como que acontece desde o início até o final, né, a transmissão de uma informação, né, a transmissão de um pacote. E é um vídeo ilustrativo, um vídeo curto, mas ele ilustra muito bem como acontece essa comunicação. Então vamos dar uma olhadinha então nesse vídeo aí, Guerreiros da Rede. Guerreiros da Internet. IP pela Paz. Estrelando Pacote TCP. Pacote Ping e CMP. Pacote UDP. Roteador. Ping mortal. Router switch. Pela primeira vez na história, as pessoas e as máquinas trabalham em conjunto, tornando um sonho realidade. Uma força agregadora que não conhece fronteiras geográficas, não olha para raça, religião ou cor. Eis uma nova era, onde a comunicação verdadeiramente une as pessoas. Esta é a alvorada da internet. Quer saber como tudo funciona? Clique aqui e inicie a viagem pela internet. Bem, o que é que realmente aconteceu quando você clicou no link? Você desencadeou um fluxo de informações dentro do computador. As informações desse fluxo dirigem-se para a sua sala pessoal de correio, onde o senhor IP as empacota, rotula e despacha. Existe um limite para o tamanho de cada pacote. A sala de correio tem de decidir como dividir as informações e empacotá-las. A seguir, é preciso rotular o pacote IP com informações importantes, tais como o endereço de origem e o endereço de destino, e de que tipo de pacote se trata. Como o pacote em questão se destina à internet, também recebe o endereço do servidor proxy, que desempenha uma função muito especial, como veremos mais à frente. O pacote é então lançado para a rede local ou LAN. Esta rede é utilizada para ligar todos os computadores, roteadores, impressoras e outros equipamentos locais situados dentro das paredes reais de um único edifício. A rede local é um local relativamente anárquico, onde infelizmente podem ocorrer acidentes. A autoestrada da rede local está repleta de todos os tipos de informações. Há pacotes IP, pacotes novel, pacotes Sepultalk, que vão na contramão como de costume.
O roteador local lê os endereços dos pacotes e, quando necessário, recolhe os pacotes lançando-os em outra rede. O roteador é um símbolo de controle num mundo aparentemente desorganizado. Ele está ali, sistemático, insensível, metódico, conservador e, por vezes, não muito rápido, mas é de grande precisão, geralmente. Quando os pacotes saem do roteador, seguem seu caminho através da intranet ou rede da empresa, seguindo direto para o switch. Este é um pouco mais eficiente do que os roteadores. O switch trabalha rápido despachando os pacotes IP, encaminhando-os habilmente em direção ao seu destino. O switch funciona como um videogame de pinball. Conforme os pacotes vão chegando aos respectivos destinos, são apanhados pela interface de rede, que está preparada para os despachar para o nível seguinte. Neste caso, o proxy, que é utilizado por muitas empresas como intermediário, com a função de estabelecer e compartilhar entre vários usuários uma única conexão de internet, e também é utilizado por questões de segurança. Podemos ver que os pacotes têm tamanhos diferentes, conforme o conteúdo de cada um. O proxy abre o pacote e procura o endereço web, conhecido como URL. Se o endereço for aceitável, o pacote é enviado para a internet. No entanto, há alguns endereços que não obtêm aprovação por parte do proxy, por não cumprirem as diretivas empresariais ou administrativas. Tais endereços são imediatamente eliminados. Esse não é o nosso caso. Logo, nosso pacote volta novamente à sua rota dentro de nossa LAN. O próximo passo é o firewall. O firewall da empresa existe por dois motivos. Evita que algumas coisinhas nojentas que andam pela internet entrem na nossa rede, e também evita que as informações confidenciais da empresa sejam enviadas para a internet. Uma vez passado o firewall, um roteador recolhe os pacotes e coloca-os numa estrada, ou largura de banda, como costumamos dizer, muito mais estreita. Obviamente, a estrada não é o suficientemente larga para que possam caber todos os pacotes. Você deve estar pensando, o que é que acontece aos pacotes que não chegam ao fim do caminho? Bem, quando o Sr. IP não recebe uma confirmação de recepção de um dado pacote em tempo útil, limita-se a enviar um pacote para substituí-lo. Agora estamos prontos para entrar no mundo da internet. Uma teia enorme de redes interligadas que se estende por todo o planeta. Aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as redes. Pois bem, a internet é um ambiente completamente diferente do que encontramos dentro das paredes da rede local. Aqui fora é um faroeste, muito espaço, muitas oportunidades, muito para explorar e muitas opções. Graças à existência de poucos controles e regras, as ideias novas se encontram aqui em solo fértil para ir mais além. Mas devido a essa liberdade, também alguns perigos se escondem. Nunca se sabe quando é que pode aparecer o terrível ping mortal. É uma versão especial de um pacote ping normal, criada por algum imbecil que descontrola os servidores ou os nossos próprios computadores.
Os percursos dos nossos pacotes podem ser através de satélites, linhas telefônicas, comunicação via ar ou até mesmo por cabos transoceânicos. Nem sempre tomam o caminho mais rápido, nem o mais curto, mas provavelmente chegarão ao destino, mais cedo ou mais tarde. É talvez por isto que às vezes falamos da World Wide Web. Mas quando tudo funciona como deve ser, pode-se dar 5 vezes a volta ao mundo no tempo de um piscar de olhos. E isto tudo ao preço de uma chamada local, ou até menos. Próximo ao final de nossa viagem, encontramos o computador servidor, onde está a página web solicitada. Lá encontraremos outro firewall. Conforme o ponto de vista do pacote de dados, o firewall pode ser um aliado seguro ou um adversário temível. Tudo depende do lado que se está e das nossas intenções. O firewall foi concebido para deixar entrar só os pacotes que cumprem os critérios definidos. Este firewall está trabalhando com as portas 80 e 25, que são portas de entrada. Todas as tentativas de entrada pelas outras portas serão canceladas. A porta 25 é utilizada para a entrada dos pacotes de correio. Já a porta 80 é a entrada para os pacotes da internet destinados ao servidor web. Dentro do firewall, os pacotes são analisados cuidadosamente. Alguns passam sem dificuldades por essa alfândega, enquanto que outros já despertam dúvidas. A polícia do firewall não é enganada de qualquer maneira. Por exemplo, está atenta a pacotes do ping mortal, disfarçada de pacotes ping normal. It's okay, go on, it's okay. No problem. Have a nice day. We are here. Bye. Para os pacotes que têm a sorte de chegar aqui, a viagem está quase acabando. Basta dirigir-se até a interface para serem levados até o servidor web. Atualmente, um servidor web pode funcionar em muitos tipos de máquinas. Desde um grande mainframe, passando pelas câmeras para a web, até um computador pessoal. E por que não um refrigerador? Com a configuração adequada, poder-se descobrir se há ingredientes suficientes para preparar um frango com molho, ou se seria necessário ir às compras. Lembre-se que estamos na alvorada da internet. Praticamente tudo é possível. Um a um os pacotes são recebidos, abertos e desempacotados. As informações contidas que constituem o nosso pedido são enviadas para uma aplicação do servidor web. Quanto aos pacotes, eles são reciclados ficando prontos para uma nova utilização após preenchido com as informações que solicitamos. São então endereçados e reencaminhados. Regressando após passar pelos firewalls, roteadores e pela internet, passam novamente pelo nosso firewall da empresa, bem como pela nossa interface. E estão prontos a fornecer ao navegador web as informações solicitadas. Como, por exemplo, este filme. Tudo isso ocorre cada vez que você busca ou solicita um endereço na internet. Satisfeitos com seus esforços e cheios de confiança num mundo melhor, os nossos fiéis pacotes seguem felizes em direção ao pôr do sol de mais um dia, com a certeza de terem servido bem a seus amos. E então, esse não é um final feliz? Legal, esse realmente é um vídeo muito bacana, né? Dá pra gente ter uma ideia geral aí de como é o funcionamento da rede, como que é a transmissão e a recepção de um pacote. Bom, para que isso tudo funcione, né? O protocolo de TCP/IP ele vai se dividir de acordo com o que nós chamamos de modelo TCP/IP.
Então é um modelo, né, que é dividido em 4 camadas. Nós vamos ter então a camada de aplicação, a camada de transporte, de rede e de enlace. Então a gente vai dividir a função, o trabalho do TCP/IP, né, nessas 4 formas. Então é como se a gente pegasse aquilo que o TCP/IP faz, né, e dividisse em 4 blocos. Então, desde a transmissão até a recepção, né, desde você clicar aí num arquivo para enviar até esse envio, você transformar esse arquivo em bits, né, transformar isso em zeros e uns e fazer essa transmissão, como que isso vai acontecer dentro de uma rede. Tá? Então, o modelo TCP/IP ele vai ser dividido em 4 camadas, né? Camada de aplicação, transporte, rede e enlace. Vamos dar uma olhada então nessas camadas. A primeira camada que nós vamos estudar é a camada de aplicação. É a primeira camada. Né? Nessa camada de aplicação, ela vai fazer a comunicação entre os programas e os protocolos de transporte, né? Visto que o protocolo de transporte ele está presente na segunda camada. Então, nessa camada, né, vão atuar os protocolos de FTP, DMS, SMTP e HTTP. Esses protocolos, né, tanto o protocolo, por exemplo, o protocolo de FTP é um protocolo de transmissão, de envio de arquivo, né? O SMTP está relacionado à parte de e-mails. O HTTP é o conhecido protocolo que nós utilizamos para fazer busca, para entrar num site, né, na internet, né, você quando quer entrar num determinado site, você digita lá HTTP e aí a partir do browser, né, onde você coloca o endereço para onde você quer, do site para onde você quer se conectar. Então aí você está utilizando o protocolo de HTTP. Então a camada de aplicação, ela é a camada que tem relação, né? Ela vai fazer a interface com as pessoas, com o usuário que vai clicar, né, para acessar, né? Vai clicar no arquivo, vai clicar ali no aplicativo. Então por isso que é chamado de camada de aplicação, né? Que está mais relacionada aí com aquilo que você enxerga na sua tela, né? Então ela que vai fazer a interface com quem clica nos aplicativos, né? Seja lá o Google Chrome, e aí ele vai fazer esse elo, né? Então, como por exemplo o HTTP do site da internet, o SMTP do endereço de e-mail. Então, ela é a camada mais próxima do usuário, da pessoa que está utilizando e tem a intenção de fazer uma comunicação de dados, tá? Bom, a outra camada que nós temos é a de transporte, tá? Nessa camada de transporte, ela vai ser responsável por garantir a comunicação entre os computadores de origem e destino, né? Aliás, o próprio nome já está falando transporte, ela vai ser responsável por transportar, né? E o protocolo de TCP, nessa camada, ele vai garantir a entrega dos pacotes de dados de uma máquina na rede, de uma máquina da rede. Tá? Então, a camada de transporte, né? Nessa camada de transporte, o TCP ele vai fazer aquilo que nós já vimos que é a função do TCP. E o que nós vimos que é a função do TCP? Divide os dados de entrada, né? E encaminha, né, a camada de internet. Tá? No computador receptor, o protocolo TCP recebe e verifica se as informações elas estão dentro dos pacotes, né? Se elas estão corretas, e aí então ela vai confirmar o recebimento. Então essa é a camada de transporte, né? Nessa camada de transporte são alocados aí as portas, né? É uma camada um pouco mais específica, onde você tem um pouco mais daquela atuação que nós vimos que é a atuação do TCP. Então tá aí a camada de transporte, que
ela vai então adicionar um cabeçalho, né? Como nós vimos no vídeo do Guerreiros da Rede, né? Ela adiciona um cabeçalho aos dados, né? Aqueles dados que são recebidos da camada de aplicação. Então esse cabeçalho ele vai possuir informações como o número da porta de origem, né? Ele vai receber informações do número da porta de destino, né? O dígito de verificação, né? E esse dígito de verificação, a importância dele é para você verificar se você não tem erros nessa comunicação, né? Então esse dígito de verificação ele tem essa importância justamente de verificar, né? E aí então esse dígito de verificação vai fazer essa checagem. Continuando no nosso modelo, nós temos lá a camada de rede, tá? Dentro dessa camada de rede, também às vezes chamada de camada de internet, né? Ela é responsável por permitir que os computadores enviem pacotes e assegurem que esses pacotes cheguem no seu destino. Então quem faz isso, né? Essa camada essa camada ela vai especificar o formato do pacote, né? E o protocolo utilizado então vai ser o IP, tá? O protocolo de IP vai atuar fortemente dentro desse protocolo, né? Dentro da camada de internet. Por isso que ele é chamado de IP, né? Que é justamente um protocolo de internet. Essa camada, né, ela vai entregar os pacotes de IP, né, no destino, né, fazendo então o roteamento dos pacotes. Então, ela que vai ser responsável pela entrega dos pacotes de IP. Então, e nós temos então por último a camada de enlace, né? A camada de enlace, que é a última camada, que é a camada mais física, né? Essa camada de enlace, ela é responsável então por conectar o computador à rede por meio de um protocolo. E aí a gente sabe, né, que dentro da camada de enlace ela vai determinar detalhes como a informação é enviada fisicamente pela rede, né? E aí você vai a partir daquilo do clique, né, que aconteceu na camada de aplicação, você vai transformar então essa informação em zeros e uns para que ela possa ser transmitida. Você precisa porque pelos cabos, né, ou se você tiver uma transmissão por Wi-Fi, né, você vai ter que justamente transformar isso em tensão, né, em valores de tensão de corrente, né, que na eletrônica digital nós chamamos de zeros e uns. Então, na camada de enlace, ela vai ser responsável por fazer isso, tá? Por fazer, então, essa interface. Então, nessa camada, os bits são representados eletricamente pelos equipamentos de hardware, né? Essa é a camada mais próxima ao hardware. Então, ela é a mais distante do usuário, porque ela está mais próxima ali do que são os equipamentos, os cabos, né? Seja cabo de par trançado, que é aquele cabo azul, nós vamos estudar sobre ele, ou seja o cabo de fibra ótica, ou a parte de transmissão de RF, enfim, essa vai ser a nossa camada de enlace. Então nós temos aí, pessoal, as 4 camadas, né? É importante que você entenda, né, o funcionamento dessas 4 camadas, para que você tenha uma noção geral. É lógico que a gente entra em alguns aspectos mais técnicos, e o importante é você ter essa noção geral, né? Então você precisa entender sobre o TCP/IP, que ele é o protocolo que vai estabelecer a comunicação de dados, tá? É ele que é responsável por definir como essa mensagem ela vai ser transmitida, como ela vai ser recebida, né? E qual vai ser essa sequência, qual vai ser essa ordem para que isso aconteça. Então esse é o protocolo de TCP/IP. Ele é dividido em camadas, né? Ele é dividido através de um modelo dividido em camadas, onde essas camadas a gente define de uma maneira geral como essa comunicação ela acontece. Então esse foi o objetivo da nossa aula de hoje, falar um pouco mais sobre o protocolo de TCP/IP, para que você, a partir daí, então, nas próximas aulas a gente já vai
abordar os sistemas maiores. Então não dá para eu muitas vezes citar, né, o protocolo de TCP/IP sem que você tenha aí uma ideia, nem que seja uma ideia geral do que é o protocolo de TCP/IP. E eu gostaria agora de te convidar a fazer o exercício para validação da sua presença, que está disponível tanto no Google Sala de Aula como também no grupo de WhatsApp. Então faça essa lista, mande para mim por e-mail, né, para que a gente possa então validar a sua presença. Se você tiver alguma dúvida, volta esse vídeo, reveja os pontos importantes e eu também estarei à sua disposição no grupo para tirar as suas dúvidas. Legal? Então, pessoal, até a próxima aula de rede de dados e bons estudos para vocês.